Amém, queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 18. Quero agradecer ao pastor Valmir e ao casal que eu esqueci o nome, que entrou em contato comigo. Mauriane, amém. Muito obrigado, queridos, pelo convite outra vez, de estar aqui com os irmãos, aprendendo, adorando, louvando o nome do Senhor. Amém? É um assunto muito bom, né, essa da campanha sobre a família. Nós sabemos que a gente aprende desde cedo que a família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade. Aprendemos também os valores pertinentes à família e aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca da família. E esta manhã eu gostaria de partilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, porque eu creio que esses dias têm sido dias de cura nos relacionamentos familiares, são dias em que o Senhor tem sarado a família, que Deus tem restaurado, embora a gente veja aí fora uma degradação, até um deboche em relação à família, mas sabemos que a família foi algo que Deus criou, é uma invenção divina a família. Então a família não é uma instituição falida, a família é um projeto de Deus. Amém? Por isso nós estamos aqui para interceder, para clamar, para buscar, para pedir que o Senhor sare a família brasileira. É um tempo que precisamos também, como cristãos, como crentes, rever valores familiares, rever valores na família e aplicar princípios da palavra na nossa família. E a Bíblia diz que sobre tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabemos que, infelizmente, muitas famílias têm se ferido, têm se machucado, relacionamentos rompidos, quebrados, relacionamentos de pais com filhos, filhos com pais, marido, esposa, marido, enfim. Mas com a oração da igreja, nós vamos vencer tudo aquilo, como foi orado, todas as investidas das trevas, né? O Senhor vai prevalecer no meio da nossa família, no meio da nossa casa. Eu gostaria de falar nesta manhã, queridos, nesses minutos, sobre uma família, talvez uma das histórias mais tristes da Bíblia, relacionada à família, mas que nós devemos tomar exemplo e não seguir este exemplo desta família, que, embora o seu líder maior, Davi, foi o homem segundo o coração de Deus, mas quando olhamos para a sua família, quando olhamos para os seus filhos, são exemplos que não devemos seguir e nem tomar, são princípios que não devemos trazer para nós e buscar o norte de Deus, a direção de Deus, para que a nossa vida, a nossa família, como nós cantamos, seja família bendita do Senhor. 2 Samuel 18, versículo 18 também, diz assim: Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. A pergunta é: o que fez Absalão construir um monumento e pôr ali o seu nome? O que fez este homem, Absalão? Absalão
era filho do rei Davi, era o terceiro filho do rei Davi. E o seu nome, Absalom, é meu pai é paz. E esse homem, então, a Bíblia diz que não tendo filhos, ele faz um monumento, e naquele monumento ele coloca o seu nome. E as pessoas, quando por ali passavam, olhavam para aquele monumento que carregava o seu nome, o monumento de Absalão. Quando nós entramos na história de Absalão, quando nós entramos na família de Absalão, a gente observa que o que fez este homem levantar um monumento e colocar o seu nome foi que Absalão não tinha família. Era um homem que não tinha relacionamento familiar. Embora a Bíblia diz que ele teve 3 filhos e uma filha. Mas nesse versículo que lemos, a gente não sabe se quando ele construiu este monumento, os seus filhos haviam morrido, ou ele não reconheceu seus filhos, ou não tinha relacionamento com seus filhos. Enfim, Absalão morreu sozinho numa guerra. E esse monumento, quando ele levanta este monumento, a Bíblia nos diz que ele não tinha filhos. Não tinha filhos. Escute, querido, pais e mães, eu como pai, eu tenho 2 filhos, e eu sei o que é família. Eu sei o preço que nós, pais, mães, devemos pagar em relação aos nossos filhos. E quando nós lemos um texto como este, nós precisamos parar e refletir para revermos, ou para rever relacionamentos, rever princípios que temos aplicados na nossa família. Quando eu me deparei com esse texto, isso causou um certo impacto na minha vida. Porque às vezes nós, devido à correria, devido a tantas coisas, a gente esquece de investir no maior patrimônio que o Senhor nos deu, que é a nossa casa, a nossa família. Eu já há 20 e poucos anos, há 22 anos que eu sou pastor. E eu já me deparei com até pastores que têm chegado a mim e diz: olha, eu não tenho conseguido levar meus filhos para a presença do Senhor. Quantas mães, quantos pais estão na igreja, mas que ainda não conseguiram trazer seus filhos para a presença do Senhor. Às vezes nós esquecemos de pagar o preço em oração. Às vezes nós esquecemos, como foi dito aqui, de ministrar a palavra e até demonstrar a palavra através dos nossos testemunhos de vida. Eu nunca esqueço, meu filho está aqui, o Atos Daniel, tem 20 anos, e quando ele estudava numa escola, ele tinha mais ou menos uns 3 a 4 anos de idade, e ele trouxe para mim um cartãozinho no Dia dos Pais. E naquele cartão tinha uma frase, que quando eu li aquela frase mexeu comigo. Ele disse: papai, aquela frase dizia: papai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu lembro que quando, há uns 15 a 16, não me lembro, recordo bem, anos atrás, essa frase mexeu comigo. Quando eu bati os olhos naquele papel, mesmo já sendo pastor, aquilo mexeu com minhas estruturas. Porque naquele dia, como que se meus olhos se abrissem e me mostrassem, me falassem a responsabilidade que eu tinha para com ele. Que não era apenas de falar a palavra, mas viver a palavra. De nortear a sua vida
pautada em cima do meu testemunho de marido, de pai, de homem de Deus. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Absalão, nos mexe com as nossas estruturas, porque nos reportamos e olhamos para a família de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, homem de Deus, tremendo. Mas quando olhamos para a sua família, principalmente os seus filhos, nós percebemos marcas terríveis, marcas de dores, marcas de angústias, marcas de mortes sendo impressas na descendência de Davi. E na vida de Absalão não foi diferente. Absalão, ele não teve relacionamento, principalmente com seu pai. Todos conhecem que Absalão matou seu irmão e Davi não fez nada. Quando um irmão estupra a própria irmã, Davi não faz nada. Absalão fica enfurecido com aquela situação, mata o seu irmão, foge, Davi não faz nada. Depois vem para Jerusalém, Davi não faz nada. Davi foi um pai omisso, um pai que não soube cuidar dos seus filhos, não aplicou princípios que regem a família na vida dos seus filhos. E então a vida de Absalão foi uma vida muito vazia, vazia de relacionamentos, e principalmente relacionamentos familiares. Pessoas, vidas, valem mais que coisas. E esta lição, ou este exemplo que Absalão deixou, isso nos leva a olhar para essas palavras, olhar para a nossa família e valorizar os nossos relacionamentos. Rever como estão os nossos relacionamentos dentro de casa. Porque não adianta, meu querido, estarmos na igreja orando, buscando o Senhor, com relacionamentos quebrados em casa. Não há como estarmos buscando o Senhor com o coração ferido. Jesus deixa bem claro na sua palavra que somente os limpos de coração verão a Deus. Somente os limpos de coração serão tomados pela glória de Deus. Somente os limpos de coração verão o manifestar de Deus em suas famílias. Por isso que eu disse o primeiro versículo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E monumentos falam de coisas. Por que Absalão construiu um monumento? A Bíblia deixa bem clara, porque não tinha filhos para pôr, para colocar, para levar o seu nome. Era alguém que não tinha descendência. Embora a Bíblia diz, se você ler no contexto da história de Absalão, ele teve 4 filhos, mas o texto que nós lemos diz que ele não tinha. Talvez morreram ou talvez não os conheceu como filhos. Então nós vemos claramente que não há como substituir relacionamentos construindo monumentos. Diga comigo, não há como substituir relacionamentos construindo monumentos. É algo que não tem como substituir, queridos. Presentes não produzem cura nos relacionamentos. Presentes não produzem cura nos relacionamentos. Às vezes nós queremos suprir a falta no relacionamento dando presentes. Às vezes nós pais erramos porque tentamos suprir a ausência que causamos na vida, principalmente na vida do nosso cônjuge e na vida dos nossos filhos, dando presentes. E a Bíblia não ensina assim.
É necessário diálogo, é necessário perdão, é necessário quebrantamento. Relacionamentos, quando nós olhamos para a Bíblia nos ensina princípios tremendos, que relacionamentos são exercitados, primeiro, com devoção. O que é devotar? Devoção refere-se às intenções do coração. Relacionamentos familiares são exercitados com as intenções do coração. E essas intenções, essa devoção, ela é manifesta ou definida como o afeto. O afeto é o exercício da devoção. E ele se manifesta pelo beijo. Quantos pais não beijam mais os seus filhos? Ou nunca beijaram os seus filhos? Quantos pais não colocam mais os seus filhos no colo? Às vezes está tão atarefado, quando o filhinho pequeno chega, papai, mamãe, menino, estou ocupado, não tenho tempo para você. Quantos de nós, queridos, corremos o dia inteiro e chegamos em casa cansado? Quando nossos filhos chegam para nos abraçar, nos beijar, nós não temos tempo porque estamos ocupados pelos meios de comunicação, pela televisão, pela internet. Levamos até tarefas para fazer em casa. E a vida vai passando. Um dia desse, um irmão testemunhou na nossa igreja chorando. Aquele moço, aquele homem já com mais dos seus 40 anos, ele disse: eu não vi os meus filhos crescerem. Eu não acompanhei os meus filhos. E hoje eu estou arrependido. Porque minha vida sempre foi corrida. Eu saía de casa de madrugada, chegava à noite e não vi os meus filhos crescerem. Queridos, quantas vezes o ativismo toma lugar nas nossas vidas. E ao invés de dar um abraço no filho, dar um beijo no filho, nós afastamos nossos filhos. Nós afastamos aqueles que nos amam. E para suprir a carência, para substituir, não, eu vou dar um presente para esse menino, eu vou dar um carro para minha filha, eu vou dar um carro para o meu filho, para demonstrar meu amor. É muito bom presente, mas não substitui um relacionamento. Meu filho tem 20 anos. Aonde a gente encontra, a gente se beija. Pode estar onde estivermos, a gente abraça e se beija. Eu aprendi desde cedo aquilo que eu não tive com meu pai, não por culpa dele, porque ele também não recebeu. Mas aquilo que eu aprendi, tenho aprendido com o Senhor, eu tento praticar na minha vida. Nós precisamos exercitar a palavra de Deus. Beijo, abraço, porque nossos gestos dizem quanto queremos uma pessoa ou quanto ela é importante. Quando a gente olha para Davi, para a família de Davi, quando Absalão morre, a Bíblia diz que Davi lamenta e lamenta muito. E o que fez Absalão ser um filho revoltado, rebelde até com seu pai, a ponto de o perseguir para tentar matá-lo, é porque Absalão não queria um rei. Absalão queria um pai. Queridos, os nossos filhos não querem um pastor, não querem um pai empresário, não querem um empresário, não querem um médico dentro de casa, eles querem um pai. Nossos filhos não querem apenas que sejamos bem-sucedidos lá fora, mas muito mais que isso. Eles querem um pai, uma mãe presente no seu dia a dia. Eles querem alguém que possam abrir o coração. Eles querem alguém que lhes dê proteção. É outro princípio,
é outra vertente que eu gostaria de falar nesta manhã. Proteger nossos filhos, guardar nossos filhos, guardar a família, guardar as emoções, a alma da nossa família. E se guarda ministrando, orando, abençoando, ministrando, impondo as mãos ao deitar, ministrando a oração ao deitar, guardando, não expondo ao mundo. Porque se nós não guardarmos, querido, o mundo aí fora está de braços abertos. Tem até uma frase, né? Adote seu filho antes que o traficante o adote. E nós devemos cuidar, proteger a nossa família, proteger os nossos filhos. Outra coisa que nós precisamos entender, aleluia, que como família, nós precisamos ser sacerdotes em nossos lares. O que é um sacerdote? A Bíblia nos ensina que o Senhor constituiu um reino de sacerdotes. O sacerdote, querido, ele tanto ministra a Deus como aos homens. E nós, como pais, precisamos exercer o espírito de liderança dentro do nosso lar. Eu sempre gosto de falar, pastor Valmir, que Deus nos coloca na parede. Quando a gente olha para o papel do pai ou do esposo e o papel da mãe ou da esposa, a Bíblia diz que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, queridos? Morreu por ela. E às vezes nós, como maridos, fugimos disso. Não temos coragem de dar a vida pela nossa esposa, pelos nossos filhos. E a esposa, a Bíblia diz que a esposa precisa ser submissa, está sob a mesma missão do marido. Assim como a igreja está relacionada a Cristo. São princípios que precisamos aplicar para podermos entender o espírito de liderança que Deus quer que tenhamos em nossos lares. O filho precisa entender que o esposo, ele é o cabeça do lar e a esposa a ajudadora. Só que a gente, no mundo moderno que vivemos, os filhos já não sabem quem é o líder da casa, se é a mulher, se é o homem. Porque muitas vezes, pela omissão do homem, os papéis estão invertidos. E pela posição do homem de omitir, a mulher precisa tomar as rédeas da família. Outro princípio, outra vertente que eu gostaria de falar nesta manhã é sobre a apreciação. O que é apreciar? Atribuir valor. O que é mais importante? A sua família, na escala de valores, onde ela está? Relacionada a seu trabalho, relacionada à igreja, ao seu ministério, relacionada aos amigos. Em que escala, em que posição na escala de valores a sua família está? Será que estamos atribuindo valor devido aos nossos filhos, ao nosso cônjuge? Será que temos nos importado realmente com a nossa família? Será que realmente temos colocado a nossa casa diante do Senhor? Quando eu olho para esse texto de Absalão, eu vejo um homem sem relacionamento familiar. Eu vejo um homem machucado. Eu vejo um homem ferido. Eu vejo um homem frustrado. Eu vejo um homem desnorteado. Porque o seu nome precisava ser levado. O seu nome precisava ser lembrado. O seu nome precisava estar na memória de alguém. Como ele não tinha ninguém, ele faz um monumento. E todos que passavam diziam: este é o monumento de Absalão, o filho de Davi.
Queridos, nada supre o aconchego familiar. Não há presente nenhum que consiga suprir a necessidade de um relacionamento. Não há nada que você possa fazer para suprir um afeto, um abraço, a presença. Não há nada que possa suprir aquilo que somente você pode dar, que é você mesmo, a sua família. Nós vivemos num tempo em que se mede a felicidade das pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas possuem. Se moram numa casa boa, se andam num carro bom. Mas quando a gente começa a entrar na vida dessas pessoas, a gente percebe que o dinheiro pode comprar uma casa bonita, pode comprar uma mansão, mas o dinheiro não compra um lar. Nós percebemos que o dinheiro pode comprar relógios caros, bonitos, mas não pode comprar o tempo. Nós percebemos que o dinheiro pode comprar uma bela de uma cama, mas não compra o sono. Por isso que quando a gente olha para a palavra, a gente precisa não apenas olhar, mas colocar esta palavra no nosso coração e tirar lições para não entrar por esse caminho. Quando eu olho para a vida de Absalão, eu percebo uma família fragmentada, destruída, porque não houve correção. Davi foi o pai ausente que não corrigiu seus filhos. Davi foi o pai ausente que não produziu um conserto no relacionamento. Davi foi um pai talvez carregado por um sentimento de egoísmo, que não houve quebrantamento para ir lá, trazer o seu filho de volta e gerar um conserto, uma cura. Nós percebemos pela vida, pela família de Absalão e Davi, que Absalão foi órfão de um pai vivo. Ele se rebelou e conspirou contra seu próprio pai. E pior, Absalão foi rejeitado pelo seu pai. Quantos filhos que estão debaixo do mesmo teto, que estão rebeldes, porque são rejeitados. Não ouvem uma palavra que os levante. Não ouvem uma palavra que os faça vencer na vida. Não ouvem uma palavra que os coloquem para cima. As palavras que ouvem é: você não consegue, você é burro, você não vai dar certo. A dor de Absalão ficou registrada naquele monumento. A dor de Absalão ficou impressa naquele monumento. Queridos, nossos filhos podem ter tudo, mas não podem ficar sem os pais. Tenha isso como princípio na sua vida. Nada do que você dê para os seus filhos vai substituir aquilo que você pode dar. Outra coisa que eu gostaria de falar para você: não podemos transferir responsabilidades intransferíveis. A Bíblia diz que Davi, quando Salomão retorna para Jerusalém, ele joga a responsabilidade para o seu avô. Absalão não vem para o aconchego de Davi. O seu avô que vai cuidar, se eu não me engano, 2 anos, Absalão fica com seus avós, com seu avô. Às vezes nós queremos transferir responsabilidades para babá, queremos transferir a responsabilidade para os avós, queremos transferir a responsabilidade para outra pessoa, para a escola, para os professores e até para o pastor, e não cuidamos da nossa casa.
Isso é muito sério. Não podemos transferir responsabilidades intransferíveis. Às vezes, para acalmar nosso filho, até colocamos um programa de TV e deixamos ali, sem saber, sem importar com o que nossos filhos estão vendo. Outra coisa que eu gostaria de deixar nesta manhã: não podemos deixar de confrontar nossos filhos com a verdade. Davi foi capaz de vencer gigantes, mas foi incapaz de confrontar os seus filhos. Davi foi um grande homem, um homem de guerra lá fora, mas esqueceu do principal, seus filhos. Outra coisa, querido: faça da sua casa seu primeiro campo missionário. Faça da sua casa o seu primeiro alvo de conquista. Faça da sua casa o seu primeiro púlpito. Evangelize a sua família através da sua vida. Talvez elas não vão ouvir aquilo que você tenta falar, mas vão olhar para o seu testemunho e vão falar: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser igual a você, papai, eu quero ser igual a você, mamãe. Não existe nada mais gratificante quando nossos filhos olham para nós e nos têm como exemplo. Aí a gente lembra daquela passagem de Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós ensinamos com testemunho e quando cuidamos, quando aplicamos princípios que são vida, que vão nortear toda uma vida. Por isso que Moisés diz para Israel: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado ao deitar-te e ao levantar-te, e te serão por frontal entre os olhos. Querido, é esta palavra que pode mudar a história das nossas famílias. É esta palavra que pode mudar a história da família brasileira. Não são os governantes, não são os políticos que vão mudar a história do Brasil. É a igreja do Senhor, respaldada pela palavra, vivendo a palavra, aplicando princípios em suas vidas, princípios da palavra, princípios que geram vida. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé e que oremos outra vez. Feche os teus olhos. Já oramos, mas eu gostaria de orar mais uma vez, para que o Senhor atente para nós, para que o Senhor escute o nosso clamor, escute a nossa voz. Aleluia. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. A tua palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Pai, é um tempo que temos clamado pelas nossas famílias. Meu Deus, é um tempo que temos colocado diante do Senhor. Pai, é um tempo que a tua igreja em Palmas tem chorado, tem clamado, para que haja conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que seja estabelecido um tempo de cura, para que seja estabelecido um tempo de restauração das famílias. Meu Deus, e nesta manhã, meu Deus, nós nos colocamos outra vez diante do Senhor, nos colocamos outra vez, meu Deus, Pai, diante de Ti, para suplicar, para orar, para interceder, meu Deus, para clamar em favor da família, meu Deus, para clamar, Pai, que os valores, Senhor, sejam revistos, Pai, que princípios sejam estabelecidos, que a palavra seja liberada e que a cura seja decretada sobre a família brasileira, Pai. Queremos ver uma sociedade curada, queremos ver uma sociedade sã, queremos
queremos ver uma sociedade restaurada, meu Deus. Pai, nós como igreja nesta manhã, nós clamamos, Pai, sobre as famílias de Palmas, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, Pai, que o Teu Espírito sopre, meu Deus, sopre nas famílias, sopre, Pai, gerando cura, gerando salvação, gerando restauração. Meu Deus, quantos pais estão feridos, quantas mães estão feridas, quantos filhos, meu Deus, que estão sofrendo neste momento, envolvidos pelos vícios, envolvidos pelas drogas, mas nós clamamos, meu Deus, clamamos, Pai, abençoa, meu Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, em Teu nome, Jesus. Nós nos entregamos outra vez e dizemos: vem, vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, pastor. Levanta a sua mão assim para cima e diga assim: Senhor nosso Deus, eu saio nesta manhã daqui decidido não levantar um memorial, mas levantar relacionamentos saudáveis. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, relacionando-nos com Deus e com uns aos outros. Amém? Você crê nisso? Diga assim com fé ao Senhor essa canção: Senhor, eu recebo a minha